Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Mais uma vez, estamos aqui tendo a oportunidade de chegar com voz e imagem até você. Gratidão. Hoje, terça-feira, dia 16 de julho de 2019, eu, Guilmar Santana, mais uma vez saúdo a nossa equipe de comentaristas aqui presente já no nosso estúdio. João Tomás do Amaral, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde, André. Um abraço a todos os nossos ouvintes e espectadores. André Marosso, gerente de comunicação FEAL, está conosco também sempre que necessário. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde, João. Boa tarde aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Gratidão. O nosso querido Tarquínio, nosso Tarco, hoje está impossibilitado de vir, mas segue daqui as nossas melhores vibrações para você. Semana que vem nos encontramos, se Deus quiser. E a Astrid Saeg está a caminho, estamos aguardando. Daqui a pouquinho vai ser que ela faça parte aqui da nossa equipe na bancada desta terça-feira, dia 16. Eu vou iniciar o Jornal Nova Era trazendo um resumo de notícias dos principais jornais do país para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Fique sabendo que após ameaças dos talibãs por contratar locutoras, Rádio Sama, no Afeganistão, é obrigada a interromper as transmissões. Dos 13 funcionários, 3 eram mulheres. Fique sabendo ainda que mais de 20 milhões de crianças não foram vacinadas contra sarampo, difteria e tétano em 2018, segundo a ONU. Então, a dica, a sugestão que nós aqui trazemos é que você, pai, você responsável, fique atento à carteirinha de vacinação do seu filho. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anuncia corte nos gastos com radares em rodovias federais e afirma que todos serão bem sinalizados para não surpreender os motoristas. Taxa para turismo em Fernando de Noronha pode ser extinta, pois o presidente da República considera um roubo a tarifa de R$ 106 para brasileiros e R$ 212 para estrangeiros. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, se reúne com reitores de universidades federais nesta terça-feira. Ele deve apresentar uma proposta para aumentar a autonomia financeira das instituições. O programa tem como nome Futurice, um novo modelo de gestão para as faculdades federais. A Previdência é um passo importante, mas não garante retomada do crescimento, dizem economistas. Com a Previdência encaminhada, analistas avaliam que o Brasil precisa encaminhar também a reforma tributária, melhorar o ambiente de negócios, avançar nos projetos de infraestrutura e promover a abertura de economia. Fique sabendo também que consumidores que não desejam receber mais ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações já podem se cadastrar na chamada lista do Não Perturbe. Este é o nome da lista. O cadastro pode ser feito pelo site, criado por empresas, após a determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O prazo para o bloqueio é de 30 dias após a sua solicitação ser registrada no site. E na noite desta terça-feira, hoje dia 16 de julho de 2019, quando o mundo celebra exatos 50 anos desde que a missão Apollo 11 decolou rumo à Lua, o Brasil poderá ver um eclipse lunar parcial. O fenômeno ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham e o nosso planeta faz sombra para o satélite. O eclipse poderá ser visto a partir das 17 horas, horário de Brasília de hoje, e no total terá duração de mais de 5 horas, parecido com o que ocorreu em janeiro deste ano. Claro que vai depender da visibilidade. Aqui em Guarulhos estamos com a visibilidade comprometida, o tempo está nublado, tem frio, mas de repente, se onde você mora tem visibilidade a partir das 17 horas, você poderá acompanhar o eclipse parcial lunar.
Aqui a equipe, por vezes, gosta de comentar alguma notícia do resumo. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho muito interessante essa questão de Fernando de Noronha, né? Levar-se em consideração a extinção dessa taxa e quais são os reflexos dessa extinção para este paraíso do meio ambiente brasileiro, né? Um lugar belíssimo, preservado e que assim deve continuar sendo. Eu não sei exatamente qual que é o uso que se dava para esse recurso, se esse recurso caía na má gestão pública como um todo, ou se esse recurso ficava para cuidar para que as coisas ali na ilha continuassem funcionando bem, né? Então é preciso se acompanhe isso, porque o que nós temos experimentado nos últimos meses, ao que nos parece, é um certo, me perdoem a palavra, talvez seja forte, mas descaso com o meio ambiente. Então, nós não podemos abrir mão de cuidar das nossas florestas, enfim, de tudo aquilo que restou deste paraíso chamado Brasil. Paraíso no sentido ecológico do meio ambiente, né? Naturais. E que está sendo tão destruído ao longo dos anos. Não sobra quase nada da Mata Atlântica, se não me engano, acho que é menos de 5% o que resta da Mata Atlântica. Então, é preciso se acompanhar isso com muito cuidado. João? Eu quero chamar a atenção para a questão da vacinação, até porque eu fui surpreendido agora de manhã, né? Pela manhã, próximo de casa e vindo no sentido aqui da emissora, encontrei vários carros da Prefeitura de São Paulo vacinando pessoas em praças, condomínios. Então é uma ação bastante interessante e que me chamou bastante atenção. Não tinha notícia de que isso iria acontecer, de repente, numa pracinha lá próxima de casa, está lá o carro da Prefeitura de São Paulo e uma fila, não tão grande, mas com umas 30, 40 pessoas, e o pessoal vacinando. Uma das pessoas que está, acho que da equipe, anotando algumas informações a respeito das pessoas que estavam presentes e adultos e crianças sendo vacinados ali na praça. Então, acho que é uma ação bastante interessante no momento que o pessoal fala de algumas doenças que estavam extinguidas, né? Estavam exterminadas aí e parece que voltaram, né? Então, é importante. Então, acho que essa é uma ação importante, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Então, isso ajuda, contribui e diminui a possibilidade do argumento de que não foi porque estava difícil. Então, acho que isso é facilitador. Eu quero agradecer aí a sua participação, você que está ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Participe conosco. O nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996433827. 996433827. O telefone do ouvinte, para que você possa mandar a sua mensagem aqui para o Jornal Nova Era, é o 0800 979 5011. Já agradeço aqui o apoio técnico do Marcos Magrini, do Jefferson Silva e também do Boris Maciel, colaborando conosco aqui na divulgação neste trabalho de voz e imagem que chega até você. A nossa próxima questão, a nossa próxima matéria, vamos iniciar aqui falando sobre a população que é contra mudanças nas leis de trânsito propostas pelo novo governo. A maioria dos brasileiros é contra as mudanças nas leis de trânsito que foram propostas pelo governo, pelo menos é o que diz a pesquisa do Instituto Datafolha. A maior taxa de rejeição fica por conta da ideia de acabar com multa para quem transporta crianças sem cadeirinha. De cada 10 entrevistados, praticamente 7 pessoas são contra. E até entre os eleitores do atual governo, a rejeição a essa mudança chega a 63%. Quando o assunto é acabar com radares em rodovias, como falamos aqui há pouco, o cenário também é parecido. Praticamente 7 de cada 10 brasileiros são contrários. O índice, que entre os eleitores do atual governo chega a 58%. Já quando se fala em aumentar o número de pontos na carteira, o resultado foi mais equilibrado. De cada 10, 4 são a favor, entre 5 e 6 são contra. Porém, entre os eleitores do atual governo, pouco mais da metade defende a mudança. Por fim, 41% dos brasileiros acham que as mudanças deixariam o trânsito ainda mais radical e mais violento. 36% apostam que ficaria tudo igual e só 20% que as ruas e estradas ficariam mais seguras.
entre os eleitores do atual governo, a maior parte acha que nada vai mudar. Depois, vem os que acreditam em uma piora e, em último, os que projetam um aumento na segurança. Quando trazemos aqui mais uma vez o resultado dessa pesquisa Datafolha, para nós ampliarmos mesmo a nossa reflexão sobre essa temática, pois, como fazemos sempre aqui no Jornal Nova Era, que não estamos para fechar nenhum tipo de assunto, para ampliar realmente o nosso conhecimento sobre as questões, leis existem, claro, temos as nossas leis naturais, as leis de Deus, mas esta legislação que traz a possibilidade de convivermos com mais facilidade dentro de uma rotina cotidiana muito agitada, eu penso que ela pode ser benéfica também, não é, André? Sempre que nós estamos conversando com pessoas que comungam da doutrina dos espíritos e surge aquela questão, como é que você chegou na casa espírita? Quase sempre é pela dor e de vez em quando pelo amor, né? Porque disse, né, embora é bastante discutível, mas disse que a gente chega pela dor ou pelo amor, né? E a maior parte de nós chegamos pela dor. Sim. Doeu, a gente procura a ajuda, procura o socorro, o auxílio, o consolo, né? No caso do Código Nacional de Trânsito, ele trouxe muita dor, entre aspas, né? Que tipo de dor ele trouxe? A dor de você ficar sem a sua carteira de habilitação durante 6 meses, durante 1 ano, ou um menor tempo, enfim. E especialmente a dor do teu bolso, né? Dói, e aí você, enfim, precisa modificar o seu hábito na direção para que não doa mais. Então, no nosso entendimento, e os números, as estatísticas, elas vêm ao encontro disso. O Brasil ainda está entre as nações com maior quantidade de violência no trânsito, né? Mas já foi muito pior. Antes do Código Nacional de Trânsito, a situação era de uma guerra praticamente. Os números de acidentes fatais ou que traziam sequelas, né, eram gritantes. Após o Código melhorou, mas ainda temos um trânsito extremamente violento. Ainda estamos entre as nações no mundo que experimentam a maior quantidade de óbitos, a maior quantidade de pessoas que passam a ter graves problemas de saúde, de locomoção após um acidente de trânsito. A questão do celular, do uso do celular ao volante, só veio piorar essa questão nos últimos anos, né? O nosso trânsito ficou ainda mais problemático. Ou seja, a meu ver, eu acho que não será muito bom trazer esse alívio agora, não. Eu acho que nós devemos experimentar nos próximos meses e anos uma taxa, infelizmente, aumentada de violência no trânsito, para uma taxa que já é ruim. João Tomás? Eu acho que essa questão que está vinculada ao trânsito, a gente tem que olhar o seguinte: de uma maneira geral, o transporte individual praticamente, né? O transporte individual ficou muito exacerbado em relação ao transporte coletivo, ou seja, nós temos um problema seríssimo no transporte público e com isso o pessoal sai se organizando dessa maneira individual. A notícia recente é que cresceu a quantidade de movimentos no transporte individual. E juntamente com essa flexibilização, fica mais complexo ainda, né? Nós vamos lembrar o seguinte: em alguns países da Europa, ultrapassar uma faixa sólida, né, simples, é uma multa terrível, né? Ultrapassar uma faixa sólida dupla é impossível. O pessoal sabe que é perda da carteira. Aqui não, né? Vindo para cá, a gente tem alguns lugares que mobilizam uma grande quantidade de trânsito, né? São os chamados locais de grande impacto de trânsito, e aí tem legislação específica, desde a construção até a sua utilização. No caminho tem supermercados para cá, as pessoas param para cruzar de uma faixa para outra, existindo uma faixa sólida dupla. Ou seja, aquilo é intransponível, mas as pessoas param para poder cruzar como se tivesse uma faixa seccionada e pudesse fazer essa ultrapassagem. Então, quer dizer, nós cometemos alguma série de equívocos legislativos que são básicos, né? Na Europa, sim, né?
olha, a faixa sólida simples ou dupla, ó, isso aqui é um muro, você não pode cruzar. E isso na estrada, isso, por exemplo, no urbano. Então, nós vamos assistindo aí. Se realmente houver uma flexibilização muito forte, como o André comentou, se houver uma flexibilização muito forte, é provável que a gente atinja aí números mais significativos na questão dos acidentes. A grande polêmica que gera em torno de toda essa confusão, toda relativo ao trânsito nos grandes centros urbanos, é a chamada indústria da multa. Esse que é o grande nó da história, né? Nós temos aqui em São Paulo, tínhamos, né, uma situação muito mais grave do que ela ainda é hoje. Ali na Ponte das Bandeiras tem uma indicação, proibido você cruzar a Ponte das Bandeiras, subir, né, vindo pela Marginal, das 6 às 10, mas era das 6 às 15 da manhã. E quanta gente, por exemplo, ali não era multado, né? Das 6 da manhã. O André foi, a Astrid foi. A Astrid foi, acho que 2 ou 3 vezes, aí até que um dia ela comentou, eu falei, Astrid, ali tem simplesmente uma questão enorme de leitura. É enorme a placa. Leitura, quer dizer, e ela às vezes, agora ela está um pouco mais visível, mas ela ficava praticamente escondida, você não via. Então, conclusão, então aquela situação ali é o seguinte, ó, você não leu, não tem problema nenhum, a pessoa entrou na velocidade normal, tem ali uma faixa de pedestre, você dá a passagem, mas o radar está lá para olha, você entrou no horário que não devia entrar. Então, conclusão. Então, existem alguns radares colocados na cidade que realmente são verdadeiras pegadinhas. E isso já não é um tema novo, é um tema antigo. Já foi pior, porque no começo da expansão da colocação dos radares, principalmente na cidade de São Paulo, o pessoal colocava o radar atrás de uma árvore. Né? Então, quer dizer, na 23 de maio, em outras grandes avenidas da cidade. Então, um dos grandes combates que a população realmente deseja, na verdade, é a indústria da multa. E, por outro lado, às vezes você tem muitas cidades, inclusive, indo para o ABC, você pegando a Avenida do Estado, você corre um risco danado, por conta que você tinha, inclusive, os radares móveis. Eu não sei quais as cidades do ABC agora, que, inclusive, um dos motes da propaganda é que os radares são visíveis e não são mais móveis, no sentido de lubridiar o condutor, né? Então, quer dizer, na verdade, existe aí uma grande preocupação, e isso está esparramado por várias cidades do Brasil. Quando eu estava muito mais ativo na questão da atividade de trabalho com formação de professores, indo para o sul, tinha lá, cuidado com os pardais. No começo eu achava que era o próprio passarinho. Depois é que eu fui descobrir que eram os radares que estavam esparramados ao longo da estrada. Então, quer dizer, isso virou, na verdade, uma fonte de captação. E como o André comentou a respeito daquilo que se capta lá para a ilha de Fernando de Noronha, o que se faz com a captação das multas de trânsito? Para onde vai? Vai para uma educação de trânsito? Vai para quê? Né? Então, existe uma série de nós, mas é óbvio aí que eu acho que o presidente tem que dar uma olhadinha com um pouco mais de calma aí nessa questão de algumas legislações, a questão da cadeirinha. Na Europa não tem jeito, tem que ir na cadeirinha, e eles têm uma legislação já há muito mais tempo do que nós. Então, acho que nós devemos aproveitar algumas experiências. Então, eu acho que questões centrais aí devem ser observadas com muito mais calma. Você veja, você citou a questão da Europa, né? Realmente o trânsito na Europa, ele é muito bem fiscalizado / educado, né? E a coisa lá é tão séria que, eu não sei se em todos os países da Europa, mas Portugal eu sei, porque a gente conhece um pouquinho mais, a multa é aplicada ali na hora. Na hora. É na hora. O camarada te para e fala assim, 80 euros, né? Você tem que tirar seus 80 euros do bolso, pagar ali na hora, senão você vai até a delegacia, onde ali você vai ter que se explicar ou dar um jeito de pagar, como é que você vai pagar, coisa e tal. Ou seja, e outra coisa, será que a gente tem que seguir quem é exemplo ou a gente tem que seguir quem está na bagunça, na baderna, né? Acho que isso é algo absolutamente natural, né? Qualquer empreitada que todos nós vamos tratar na vida,
seja como pai, como educando, como empresário, a gente sempre tenta se fundamentar naqueles bons exemplos, né? Se isso está funcionando lá, que bom, vamos trazer para cá. Nós estamos na contramão disso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se o camarada está escutando o som do automóvel acima de um determinado decibel, de um nível acústico, imediatamente ele é parado e autuado, né? Então, infelizmente, nos parece que não estamos indo para um bom caminho. E isso que o João falou é muito importante, né? Que bom se esse dinheiro ele fosse utilizado para a educação no trânsito, né? Fosse utilizado, por exemplo, para auxiliar as pessoas que são vitimadas pelo trânsito, né? Para que nós tivéssemos um trânsito mais pacificador e não quase que uma guerra anual de pessoas morrendo e com graves sequelas, mercê da irresponsabilidade de maus motoristas. Nós tivemos a possibilidade de noticiar recentemente que estamos buscando, através de políticas públicas, foi uma proposta de São Paulo para que as pessoas que tivessem algum tipo de situação no trânsito, atropelar alguém, fizer algum tipo de causar mal a alguém, aquela pessoa vai ser responsável pelo atendimento médico daquele a quem você acabou infringindo, a quem você chegou ali e teve esse contato que vai trazer à pessoa alguma dificuldade. Então, é uma proposta recente que nós noticiamos aqui, em que as pessoas causadoras de acidentes devem sim ajudar no tratamento do SUS. Então, isso já seria uma notícia benéfica, seria um tratamento adequado, como falamos aqui. Quando falamos sobre trânsito, devemos sim trazer a nossa responsabilidade à frente, sempre. Quero trazer aqui para o nosso Salve da Tarde, a Astrid Saeg está por aqui já, o Jefferson ajustando aqui as câmeras. Obrigada, Jefferson. Astrid, boa tarde, que bom que você chegou. Boa tarde, Estávamos obrigada falando pela de trânsito. acolhida. Pois é, acontece. Falando de trânsito, eu vim trazer um exemplo aqui, e hoje merece a nossa exaltação, o nosso chefe que está aqui, nosso querido irmão André, o João e o Tarco, que certamente também deve estar chegando, mas é uma alegria estar com vocês, viu? E deu para salvar em tempo para estar com vocês pelo menos alguns minutos. Que né? Maravilha! Compartilharam dessa alegria aqui do Jornal Nova Era, que eu já estava com saudades. Oh, coisa boa. E só para te atualizar, Astrid, hoje o Tarquínio não virá. Ah, sim. Nosso querido vem na semana que vem, se Deus quiser. Que bom que você chegou para falarmos a respeito de um tema que foi para nós aqui, um tema trazido na nossa reunião de pauta. Vamos falar sobre passividade. Este tema está na revista, no jornal, melhor dizendo, Clarim, deste mês de julho, que é de autoria de Valquíria Lúcia Araújo Cavalcante. O texto diz: ser pacífico, forte e corajoso não é o que a agressão, não é uma agressão, mas aquele que age de forma correta, não se permitindo seguir pela excitação da coletividade. Pelo dicionário, passividade é característica de algo ou de alguém que não toma iniciativa, não age ativamente e tende a obedecer sem reagir. Mas, segundo a autora do texto, longe de ser uma situação de inércia, a passividade corresponde a um movimento dinâmico de entendimento de que o melhor embate é aquele moral que travamos com nós próprios diariamente. Ser pacífico, antes de tudo, é um estado de espírito. Daquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele qual a ideia acode mais que a repele, há um progresso em vias de realizar-se. Naquele que finalmente pensa o mal e neste pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da força. Num, o trabalho está feito, no outro, o trabalho está por fazer. Então, esta mensagem que trouxemos é do Evangelho segundo o Espiritismo, a matéria que está no Clarinha, de autoria de Valquíria Lúcia Araújo Cavalcante. E nós temos a oportunidade aqui na bancada do Jornal Nova Era desta terça-feira de falar a respeito desta passividade. Podemos ser pacíficos, mas também atuantes dentro de toda a situação que ocorra no nosso cotidiano, Astrid? Realmente é uma questão assim, até um tanto polêmica, né?
Antes de mais nada, eu gostaria de exaltar a alegria desse tema, né? Porque é um tema, assim, não preciso dizer de cunho filosófico, eu sou, assim, suspeita para falar. E eu acho que idealizei até que o nosso querido Tarquínio estivesse aqui, porque ele é um estoico por excelência, né? E ele defendeu uma tese ano passado, de doutorado, justamente sobre esse movimento filosófico que é o estoicismo. E o que prega o estoicismo? Justamente essa atitude de serenidade, de paz interior, né? De não conflito, de realização plena através da conquista da serenidade. E esse é um tema também de Herculano Pires, que escreveu a obra que todos conhecemos, O Ser e a Serenidade. Então, o que é essa serenidade? É um conceito? É um estado de espírito? É uma luminosidade? Enfim, é uma conquista, né? Mas todos nós sabemos da dificuldade, eu considero um estado, né, filosoficamente ser um conceito, eu considero um estado que nós temos ainda, no atual estágio da humanidade, bastante dificuldade de atingir. Por quê? Certamente, vários porquê. Eu diria, em primeiro lugar, nós não aceitamos, de forma alguma, sermos diminuídos. Então, se alguém nos diminui, nós imediatamente partimos para o revide. E por que nos sentimos diminuídos? Falta de autoestima? Será que o outro nos atinge de tal forma a ponto de perdermos o controle? E por quê? Certamente a psicologia explica, como também a filosofia nos ensina, a necessidade de manter o equilíbrio consigo mesmo e não somente com o outro. Então, esse equilíbrio consigo mesmo é vital. Não podemos esquecer aquela afirmação do Cristo, né? Quando alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. O que significa isso? Passividade? Né? Não, absolutamente. Significa a não violência, a não agressão. Então, de fato, essa passividade não é passividade, porque é uma atitude interna, é um esforço interno, é um dinamismo interno de não aceitação, porém, sim, uma aceitação interna, na medida em que eu me conformo, aceito porque eu não sou e porque eu reconheço as minhas virtudes. Efetivamente, o estoicismo que prega o alcance das virtudes. Eu devo ser virtuoso, e a doutrina nos ensina isso. Está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Sócrates, Platão, toda essa equipe filosófica que veio antes da doutrina. Então, é uma conquista, sim, mas eu não devo corroborar com aqueles que dizem, olha, é agredindo que eu sou mais forte. Não, porque eu tenho que vencer. O que é vencer? Vencer o outro, ao contrário, é negar a si mesmo. Porque eu me sei como potência, me sei como força interior, eu sei das minhas virtudes. Então, se o outro me aborda, me constrange, é temporariamente. Eu me refaço porque eu sou consciente daquilo que eu sou. Mormente negar a minha atitude consiste em eu dinamizar a partir daquilo que eu sou de fato. André? Preciso fazer uma distinção entre ser pacífico e ser omisso, né? Porque nós precisamos deixar bem claro que a omissão nem sempre é ser pacífico, né? Por exemplo, esse final de semana todos nós fomos surpreendidos com aquela nossa irmã que empurrou o padre Marcelo Rossi de uma altura de 2 metros, né? E depois, em entrevista, o padre se manifestou e disse assim, não, eu não vou lavrar boletim de ocorrência, porque ela precisa de evangelho. Ok, concordo, está tudo certo. Mas será que não era o caso de alguma ação corretiva para esta nossa irmã que fosse a médica, né? Porque me parece que é um distúrbio psiquiátrico ali. Agora, simplesmente deixar para lá, eu acho que talvez não seja o melhor caminho. Porque quando Cristo, no Sermão das Bem-aventuranças, nos fala, bem-aventurados os pacíficos, porque serão conhecidos como filhos de Deus, né? Ele nos coloca na condição de filhos e também na condição de educadores, porque filho de Deus é educador, né? Então, quando algo se faz presente, por exemplo, como pais, né? Você está lá na tua casa, filho
pisou na bola por qualquer motivo, há o instrumento da correção, da educação, para que a criatura aprenda com aquilo. Então, eu acho de mistéria importância essa distinção, porque muitas vezes nós nos tornamos omissos e perdemos. Não estou dizendo que no caso do padre isso se deu, sim. Porque pode ser que houve uma ação corretiva, né? Uma ação educativa. Pode ser que alguém da igreja vai tomar conta daquela criatura, vai chamar-lhe a atenção para o que foi feito e cuidar para que ela possa se corrigir dali para adiante. Mas é extremamente importante que nós não façamos essa confusão. Uma coisa que nós percebemos, especialmente na gestão de casas espíritas, né, é que muitas vezes maus profissionais ou maus voluntários, né, não são corrigidos por uma falta de atuação do dirigente em perceber que ali há algo em curso que é destrutivo para aquela entidade, mas coitadinho, e aí confunde-se esse ser pacífico com o ser educador, né? Evidente que você não precisa ser violento para ser para ser educador, você não precisa diminuir ninguém, como diz a Astrid, né? E esse conceito de diminuir é muito, muito curioso também, né? Porque quando você é diminuído, entre aspas, de alguma forma, você tem duas formas de agir. Ou você deita no chão, chora e se diz o coitadinho, o injustiçado. Ou você percebe se aquilo tem um fundo de razão ou não. Se tiver um fundo de razão, você tem uma ótima oportunidade para crescer na vida. Para olhar para aquilo e falar, olha, tem razão, realmente eu preciso mudar isso na minha atitude, na minha forma de ver o mundo. Então, é preciso que, especialmente nós, religiosos, né, que estamos na doutrina dos espíritos, ou outras tantas religiões, que promovem essa não violência, tenhamos a distinção entre ser pacífico e ser omisso. João Tomás? O tema é muito importante, como todos os temas que aportam aqui no Jornal Nova Era. Eu acho que tem algumas questões que nós temos que colocar, só para aquecer a conversa, no sentido de que há também alguns conceitos no meio popular, né, que vão fazendo com que haja uma educação também num determinado sentido, que é o sentido de estabelecer o confronto, né? Olha, eu não levo o desaforo para casa, né? Ao não levar o desaforo para ao se colocar dessa maneira, você está partindo de um conflito existente para um confronto que tem que se efetivar. Então, isso já é uma coisa bem complicada, né? Quando a gente era garoto, agora já nem tanto, mas ainda existe, né, a garotada que discutia, que brigava, se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Quer dizer, você vai apanhar 2 vezes. Quer dizer, então, existia uma cultura, na verdade, no sentido de que você tinha que enfrentar as situações e as situações violentas com mais violência, né? Não existia essa possibilidade. Em muitos aspectos você se depara com pessoas que às vezes vão cometendo seus equívocos comportamentais e comportamentos agressivos, né, com pessoas, e as pessoas às vezes de maneira muito conforme dizem o seguinte, ela ou ele é assim mesmo, deixa para lá, ele é assim mesmo, né? Como se não valesse a pena esse enfrentamento e fazer o processo educativo que o André está colocando. Mas tem um ponto importante, que a frase não é minha, mas diz que a virtude dos fortes é a serenidade, né? A virtude dos fortes é a serenidade. Agora, isso não significa não enfrentar a situação. O problema é como você enfrenta essa situação. Então, acho que nós estamos diante de uma circunstância em que até hoje, na própria Base Nacional Comum Curricular, está se propondo que as escolas coloquem, né, uma forma de discussão para que as pessoas ali formadas, essas crianças, cheguem na fase final da escola básica com uma boa formação, na boa convivência. E isso realmente, muitas vezes, a escola não consegue fazer, porque às vezes dá muito mais foco para o componente curricular, o conteúdo curricular, do que propriamente aquilo que a função social do componente pode ajudar. Então, eu acho que a situação chegou num ponto tão complexa que até a Base Nacional Comum Curricular já contempla que a escola desenvolva ações nesse sentido. E lembrando que isso também já está lá no relatório Delors de 1996,
que é a componente espiritual se apresentando na questão da escola. Então, o problema todo é que muitas vezes a escola não sabe como aplicar, mas está lá que ela deve aplicar. Então, é procurar caminhos em que todos nós aprendamos a conviver de maneira harmônica. Olha, João, a escola pode pregar isso, mas na prática não é isso que acontece. Não sei se vocês concordam. Os alunos agridem e muito. Sim. Haja vistas a condição do professor aí, que é menos exaltada. Não digo você é mestre por excelência, a gente fala de um modo geral, particularmente na escola pública. Então, isso realmente deveria ser exercitado, conduzido. Digo que o aluno atinge essa serenidade plena, mas é um bom começo ensinar a não agredir, né? E essa educação plena realmente implica também em contagiar, tá? Então, o professor, com a sua postura, com a sua iluminação, ele contagia com amor e com paz. E essa é a verdadeira educação, porque você não atinge, você não revida, você exemplifica e envolve com amor. Aliás, falando aí do que você trouxe, eu me lembrei de um filme, né? Eu adoro filmes, enfim, faço cinema, né? Ao Mestre com Carinho. Ah, sim. Né? Quem não assistiu, precisa assistir. É um filme antigo, maravilhoso. Se não me engano, Sidney Poitier, se não me engano. Sidney Poitier. E mostra exatamente isso que você nos trouxe, né? Exatamente. A escola, aquela escola do filme, ela era uma escola extremamente violenta. Né? E nós não tivemos ali um educador omisso. Sim. Nós tivemos um educador por excelência. Alguém que fez um enfrentamento daquele ambiente violento através do amor. Através da paz. Mas também através de uma certa... Ele tinha uma autoridade muito forte ali. Né? Então, nós precisamos deixar isso bem claro no movimento espírita. Enfim, todas aquelas criaturas que seguem o Cristo, né? Esse amor é corretivo também. Com certeza, o amor é corretivo. Eu me recordo de uma passagem agora, que eu vou contar rapidamente, que eu sei que nós temos pouco tempo, mas a questão do brincar também, como desarma a gente. Certa feita, Sócrates estava com a sua esposa, estavam dialogando. Parece-nos que a esposa dele tinha um temperamento assim um pouco forte, isso que a história nos conta. E ela brigou, gritou e ficou brava. E de repente tinha um balde de água ali, ela pegou a água e jogou no Sócrates. Né? Sócrates manteve a serenidade e respondeu: é muito natural que depois da trovoada venha a tempestade. Então, é um exemplo para todos nós. Ele desarmou a esposa, né? Sofronisca, se não me engano, e a si mesmo. Né? Então, esse é, inclusive, um recurso da psicologia. Mas o que eu quis dizer, é mais um exemplo de não enfrentamento, né, através da agressão. Ele poderia ter dado um abraço nela, para molhar ela também, né? Já seria uma forma de correção. Para você que está aí nos acompanhando, obrigado pela sua sintonia. Já temos aqui algumas participações que eu quero compartilhar aqui com a mesa. O Álvaro, ele mora na Zona Sul de São Paulo e ele diz assim para a gente: olha, boa tarde, pessoal do jornal. Gostaria de uma opinião. A Anatel tirou, ou melhor, lançou o programa Não Perturbe, impedindo ligações na área da telefonia, internet, etc. Em São Paulo, a Fundação Procon já existe há mais de 10 anos e impede telemarketing de produtos, de bancos e planos para aqueles que solicitam. Estava quase entrando no site para me cadastrar, pois recebo muitas ligações de telemarketing, mas pensei na situação, se com isso não causará mais desempregos. Aqui é o Álvaro fazendo esse questionamento. João, o que você acha? Olha, realmente é uma situação bastante complexa, mas é o seguinte, o pessoal exagera, né? Quer dizer, e o pessoal também... eu acho que as empresas de telemarketing têm outras possibilidades, né, de poder fazer essas vendas. O problema é que é o seguinte, o pessoal é insistente, eu já passei por algumas situações, uma vez eu falei, olha, eu estou ocupado e tal, não está dando para ouvir. Não, mas eu quero falar 10 minutinhos. Eu falei, então tá bom. Aí eu peguei o celular, coloquei sobre a mesa e fui fazer as outras coisas, fui falando. É uma saída. Não é? Quer dizer, ele falou, eu quero falar. Eu falei, então você vai falar, mas eu não vou ouvir. Pronto, né? Quer dizer, a pessoa não entendeu que eu estava numa situação... Quer dizer, é óbvio que a gente percebe que aí também existe uma pressão por parte da empresa com relação aos funcionários, e isso existe em outras circunstâncias, né? Se nós pegarmos o sistema bancário, os funcionários são pressionados a vender determinados produtos, né? Quer dizer, e é como, né, no caso
de epiteto, né? Que o Antônio Carlos estudou. Tem coisas que dependem de nós e que não dependem de nós. Quer dizer, no caso de alguém oferecer, você depende da resposta para quem você está oferecendo. Então é isso. Mas, de uma maneira ou de outra, eu quero crer que o pessoal vai ter que arrumar uma nova forma aí de, por exemplo, não evitar que que aconteçam mais demissões, que o país precisa alavancar e ter muito mais emprego. Mas é óbvio que na medida em que se diminui a opção a opção de venda pelo telemarketing, eles vão ter que criar outros oportunidades. Mecanismos, né? A próxima participação, que eu quero até passar aqui para a Astrid, fala sobre trânsito, Astrid. É o João Tomás, ou melhor, é o Luiz Carlos Geraldo, da Vila Ré, que sempre participa conosco. Sim. Ele diz assim: com relação ao trânsito, independentemente de multa ou não, tende a haver uma radical conscientização dos motoristas. Com o advento do celular e das tais selfies, a mídia mostrou dias atrás 3 moças em uma estrada de alta velocidade fazendo fotos uma da outra. Moral da história, filmaram a própria morte. Luiz Carlos Geraldo, da Vila Ré. Nossa, que coisa. Olha, são todas atitudes dignas que devem ser desenvolvidas. Eu permitiria rapidamente falar sobre essa abordagem do João, no sentido que a telemarketing é um bom exemplo para a gente manter essa passividade, né? Que nos ensina o Cristo, o Evangelho, etc. Por quê? Como não revidar? Às vezes, 9 horas da noite, te ligam lá, porque gravação, não sei o quê. Como manter plena serenidade, né? Então, o João lembrou bem que Epiteto diz que não adianta eu ficar lutando contra algo que é fora de mim, que eu não posso mudar. Efetivamente, eu vou trabalhar isso dentro de mim. É mais ou menos isso, né, João? Uma outra coisa importante na questão do telemarketing, eu acho que o pessoal também tem que entender que, acho que vale a pena destacar que hoje muitas ligações são realizadas por robôs, né? Então, quer dizer, são ligações automáticas. Então, temos aí também uma outra situação que é a tecnologia ajudando a fazer várias ligações. Eu não conheço muito bem, mas parece que muitas vezes um robô faz várias ligações ao mesmo tempo. E aí, se alguém atende, esse vai tentar ouvir a pessoa do telemarketing. Então, isso amplia muito o universo de pessoas que são perturbadas, né? Então, tá aí. Agora, essa questão do trânsito, né? Importa considerar o seguinte: é tudo também uma questão de bom senso. Isso não é nem questão de educação, é questão de bom senso, né? A pessoa apelar para um recurso desse para se divertir, né? E, de certa forma, ter que encarar a morte com essa situação. Eu me questiono, puxa, como é que fica também na espiritualidade? Não deve ser fácil, né? Mas e aí, qual é a nossa postura? Vamos revidar, vamos criticar. Já estou aprendendo, viu? Eu já estou buscando já criticar melhor. Olha, vamos entender, ela errou. Vamos apaziguar, mas que realmente é uma falta de bom senso comprometedora. Não há nem o que comentar. Né, seu Luiz Geraldo, eu concordo contigo, que é um exemplo assim, bastante extremo até, e no trânsito a gente se depara com situações assim todo dia. Criticam, chamam a gente de Dona Maria, e tantas outras coisas que a gente deve procurar manter realmente o equilíbrio. Buscar, né? Não é essa passividade. Ainda mais nós mulheres, né, Guilmar? André, passividade aparente, né? Nós estamos vivendo tempos de mudanças, né? As mudanças se operam em todos os campos, se operam no trânsito, né? Às vezes a gente dá uma caminhada, depois a gente dá uma recuada, mas o trânsito realmente ele requer nossa máxima atenção. E quanto à questão do telemarketing, né, a gente se adapta, a gente sempre se adapta. Assim como estas empresas, essas empresas têm por trás delas investidores, empresários, pessoas que vão querer continuar atuando, então vão achar outras formas de ter de desenvolver suas atividades, né? O mundo muda, não? E aliás, nos Estados Unidos, e se não me engano também na Europa, o telemarketing já faz um tempo que está em declínio, justamente graças a estas leis, né? De não perturbe, né? Por exemplo, as instituições filantrópicas nos Estados Unidos, elas não fazem mais o telemarketing. Elas se valeram de outras formas de captação de recursos, porque você já não pode incomodar a pessoa num horário inadequado, a pessoa não pode te passar o número do cartão de crédito, tem um outro trâmite que é feito via internet. Então, essas mudanças se operam e a coisa segue adiante. Agora, que o telemarketing, muitas vezes é uma grande
oportunidade que nós temos de não perder a paz porque não é fácil. Às vezes é bem difícil. Eu concordo, é um recurso de um valor inestimável, né, André? Mas desde, como você colocou muito bem, se respeite o horário do consumidor. Sim. É uma questão de ética também. Então, não é o telemarketing, é o respeito ao consumidor. O pessoal até pergunta, eu não posso atender. Tá bom, então que horas que eu posso ligar? Né? Então, o pessoal até pergunta que horas que eu posso ligar. Mas é como o André colocou, eu acho que o planeta hoje consome muito e cada vez tem muito mais procedimentos de vendas, né? Então, quer dizer, não diminuiu, muito pelo contrário, aumentou. Então, o pessoal vai criar novos mecanismos aí de acessar, né, o potencial o potencial comprador, né? Sim. Né? Eu vou aqui apelar pelo poder de síntese de vocês. Estamos a 5 minutinhos para finalizar o Jornal Nova Era desta terça-feira, hoje dia 16 de julho de 2019. Estamos durante a semana tendo a oportunidade de falar sobre a data limite. Data limite surgiu essa questão a partir de um artigo na Folha Espírita no ano de 2011. Este artigo que foi escrito pela saudosa doutora Marlene Nobre e que, a partir daí, virou um documentário. Segundo Chico Xavier, teria dito que agora, em 2019, no próximo dia 20, tudo teria aí este término, mas já observamos desde o início da semana que são interpretações sobre essa questão da data limite, não é, Astrid? Esse limite, de fato, não existe. Acho que é a concepção humana é isso, não é? Da onde esse limite? Por quê? Do ponto de vista filosófico, tudo é limitado, né? Efetivamente, é uma concepção do homem, talvez um pouco de alegoria, ou talvez uma má compreensão também das questões evangélicas, mas eu não vejo ponto final de forma alguma, nem para o nosso planeta, porque o planeta vai acabar como? Né? Que nos expliquem isso, que a própria matéria se transforma continuamente, o que dirá o homem, né? Se efetivamente ocorrer um eventual limite, né? Não é um limite, é uma limitação, porque continua. Então o homem parte daqui para outros planetas, ele migra, então tudo é infinito. Eu considero essa concepção assim, um tanto alegórica, né? Em que pese aí a nossa exaltação, a nossa querida irmã Marlene Nobre, certamente ela colocou num contexto que eu não conheço, mas do ponto de vista filosófico eu tenho dificuldade de entender. André? Não concordo em absoluto com essa data limite. Eu acho que é uma má interpretação, e com todo respeito à nossa irmã, que fez tanto pela doutrina dos Espíritos, nossa saudosa doutora Marlene Nobre, inclusive vai contra os textos sagrados, né? Muitos dos nossos irmãos evangélicos dizem que nós não podemos consultar os mortos, né? E se valem do Deuteronômio 18. Só que no Deuteronômio 18 não há uma impossibilidade de comunicação com os mortos, mas sim uma recomendação que se não consulte adivinhos, ou seja, que nós não procuremos alguém para dizer assim, o que vai se dar lá adiante. Como é que Chico Xavier, que era um homem estudioso, né, do Velho e do Novo Testamento, ia contra o Deuteronômio 18? Né? Então, assim, adivinhação não é espiritismo, não dá. Isso se vale em cima de um pigafogo que se deu em 1969, onde o Chico disse que se nos próximos 50 anos não ocorresse um grande conflito mundial, a Terra entraria num novo ciclo, mas isso é lógico, isso é quase que exato, né? Se você em 50 anos não tem um grande conflito, é sinal que as coisas vão caminhar, as pessoas estarão um pouquinho mais pacíficas, mais educadas, mas não uma predição. Eu acho isso uma bobagem, uma perda de tempo gigante, a gente ficar com essa data limite. Mesma coisa de 2000 vai acabar, 2012 vai acabar, e a gente está acabando com o mundo a todo ano, e o mundo está aí seguindo. João? Eu acho que essa é uma questão até de lógica semântica, né? Quer dizer, se não acontecer, então tem alguma decorrência aí. Mas eu acabei me lembrando aqui que, na verdade, nós já passamos por outras datas limites, né? Quer dizer, existe uma máxima, né, para
pessoas que viviam no século passado, que era, tinha uma máxima assim: adeus mundo, até 1000 e tantos anos, a 2000 não chegarás. Isso era para quem estava vivendo o início do século XX, né? A minha avó, que nasceu no século XVIII. E eu me lembro de uma passagem comentada pela minha família, que em Portugal, quando surgiu o avião, lá no início dos anos, né? Santos Dumont saiu do chão em 2005, aí lá pelo início dos anos 30 do século passado, quando o avião circulou por algumas terras de Portugal, o pessoal achava que era uma cruz, que era o sinal dos tempos, né? Então ia para a igreja rezar e tal. Então, assim, acho que está aí, acho que nós estamos vivendo novos tempos, né? E com certeza outras datas limites com certeza até surgirão. Porém, a civilização segue a sua saga. Né? A sua saga. Esse até 2000 não chegarás pode significar que a partir de então o planeta iniciaria uma nova fase da regeneração. Eu peço perdão a vocês por trazer um tema em 5 minutos finais do jornal, mas eu acredito que você que está aí do outro lado conseguiu se apropriar de conhecimentos e de novas reflexões. Obrigada, Astrid, obrigada, João, obrigada, André. Beijo no coração de todos. Gratidão. Agradecer aqui o apoio técnico do Jefferson Carvalho e da Fernanda Lima, agora conosco. Agradecer o Ezequias, a Vera, eu, Guilmar Santana. Me despeço. Amanhã, a partir do meio-dia, tem mais Jornal Nova Era para vocês. Você ouviu Jornal Nova Era.